A matéria de capa da revista Unesp Ciência desse mês fala sobre patentes e inovação. O texto escrito por Vanderlan Bolzani e Fabiola Spiandorello fala sobre os 40 anos da Unesp e os desafios para se desenvolver pesquisa e tecnologia no Brasil. A Unesp, em 40 anos, conseguir se estruturar como uma universidade pública de excelência, distribuída em 24 campos no estado de São Paulo, que abrange todas as áreas do conhecimento, com cursos de graduação e de pós-graduação de excelência. E mais recentemente com uma agência de inovação que completa, dentro dessa estrutura moderna da sociedade do conhecimento, uma universidade mais compromissada com o avanço do conhecimento em prol de benefício social. Acho que nós temos tudo a comemorar. A Unesp completa 40 anos em 2016. Atualmente conta com 34 unidades em 24 cidades, 22 delas no interior. Está presente também na capital do estado de São Paulo e no litoral paulista, em São Vicente. E o formato multicampus da Unesp contribui para impulsionar o desenvolvimento. A Unesp, espalhada no interior de São Paulo, ela tem uma capilaridade muito interessante de estar em várias cidades. Isso faz com que, sendo o estado de São Paulo um estado rico, um estado extremamente produtivo, a universidade tem muito a contribuir com o avanço do estado de uma forma homogênea, participando nessas cidades. Se leva conhecimento a várias cidades do interior, forma recursos humanos altamente especializados e capacitados, mas ao mesmo tempo, dentro desse conceito de universidade moderna, de pesquisa, empreendedora, da sociedade do conhecimento, você pode gerar conhecimento que seja absorvido pelas políticas públicas locais, que são as prefeituras, os SEBRAEs, e também pelas empresas, porque existem muitas empresas de base tecnológica no interior de São Paulo. Então isso é extremamente vantajoso para a universidade dentro do contexto atual. É você verificar a Unesp contribuindo para o desenvolvimento, não só científico, mas o desenvolvimento econômico e social do país, do estado de São Paulo e, logicamente, do país. A Unesp tem mais de 50 mil alunos e conta com uma infraestrutura de qualidade e professores capacitados para estimular o conhecimento. É aquilo que se fala a Universidade do Conhecimento, a Universidade de classe mundial, que se fala muito aqui, e nós ainda estamos um pouco distantes, mas nós somos excelentes. O que é que faz uma universidade ser de excelência? É ter um corpo homogêneo em todos os sentidos. Ela ter um corpo discente de excelência, um corpo de professores de excelência, de administradores e uma administração também excelente. Isto é o que se chama hoje de universidade de classe mundial. Elas são muito homogêneas e, logicamente, se você tem os alicerces, e as atividades fins de uma universidade, todos de qualidade, obviamente que os resultados são óbvios que são bons. O conhecimento produzido na universidade é fundamental para a geração de desenvolvimento tecnológico. Eu acho que são dois momentos importantes. A universidade, ela gera conhecimento. Conhecimento tem um valor imensurável. E o setor industrial, o setor produtivo, o que ele faz? Ele gera inovação tecnológica. Os dois têm que andar de mão dadas, porque não se faz inovação tecnológica sem conhecimento. Por isso que as nações centrais, que detêm as grandes universidades de conhecimento, também detêm as grandes tecnologias e inovações. E por isso que são ricas. Então, o que falta ao país é que nós tenhamos mais empresas, mais setores industriais,
absorvendo o conhecimento que é feito na universidade e transformando o conhecimento em inovação. Inovação é produto, né? O conhecimento é imensurável. Agora, o produto tem um valor econômico gera renda e gera riqueza social e traz benefício para a nação. O NIT, Núcleo de Inovação Tecnológica da Unesp, foi criado em 2007 e se transformou na Agência de Inovação em 2009. Então, isso já é uma necessidade que já vinha assim, já havia sendo implantadas em várias universidades, como a USP e a Unicamp, já existiam os núcleos de inovação tecnológica. Logicamente que a USP e a Unicamp já não eram mais núcleos, chamando agências, né? Agências de inovação, que na realidade elas foram criadas por lei, durante a Lei de Inovação, que foi instituída em 2004, não lembro muito bem o nome da lei, 10.973, que estabelecia que todas as instituições de ensino superior, institutos de pesquisas nacionais, tinham que ter um escritório, um núcleo de inovação tecnológica para gerir e gerenciar a propriedade intelectual da instituição. Nós contamos com apoio institucional para a consolidação dessa agência de inovação, que mesmo sendo pequena, ela é muito pequena, ela é muito enxuta, temos aqui 4 funcionários especializados, ela tem cumprido com o papel e ela pode ser considerada consolidada, precisa aumentar para o tamanho que é a nossa universidade. Mas ela é uma agência de inovação que é respeitada já no universo das agências de inovação, dos núcleos de inovação do Brasil e também dentro de São Paulo, pelo número de ações que vem fazendo e que vem se consolidando cada dia. E nos 40 anos, eu acho que nós tivemos muito a celebrar, que foi dar uma nova, eu diria uma inovação para uma agência de inovação, que é fazer despertar nos alunos e principalmente nos nossos colegas a cultura da inovação. Muitos colegas não sabem que nós existimos. A seguir, vamos saber como a Unesp está posicionada nos mais conceituados rankings de inovação. Unesp Ciência volta já. A matéria de capa da revista Unesp Ciência desse mês fala sobre patentes e inovação. Agora, vamos conferir como a Unesp se posiciona em conceituados rankings de inovação. Em apenas 8 anos da criação da Agência de Inovação, a Unesp está entre as 10 melhores universidades no quesito produção e inovação. Uma agência de inovação que tem 9 anos, ela conseguiu com que esse quesito inovação da Unesp tivesse uma avaliação tão destacada, comparável à pesquisa, né? E por quê? Porque o que é avaliado nesse ranking? É avaliado patentes, é avaliado licenciamentos, é avaliado interações internacionais de pesquisas que envolvem patente. Isso aí também é uma questão muito importante, que nós estamos gerenciando isso muito bem. E alguns grupos de excelência que nós temos de colaboração internacional, todos eles têm patente. Então isso dá um quesito muito diferenciado nas avaliações. E a Unesp não para de registrar patentes. No artigo que a gente escreveu aqui na revista, que fizemos um artigo aqui que está sendo publicado na revista Unesp Ciência, era um diagnóstico, era um dispositivo para diagnóstico de cisticercose em
em animais, circocecose bovina, né? Mas isso foi o ano passado. Nós já temos uma patente mais recente. A mais recente agora, ele é um fotoativador de resina odontológica. E nesse período todo nós avançamos bastante, viu? Nos últimos 9 anos, o crescimento de patente foi exponencial. Nós aumentamos mais de 200% o número de patentes que vinham sendo feitas antes da existência da Agência de Inovação. O formato multicampus da Unesp contribui para a geração de pesquisas entre as unidades. Esse é o que eu acho que chama-se de colaboração, né, de conexão. Logicamente que com a quantidade de instituições que nós temos, distribuídas em 24 campos, muito diversas e muito distintas, é lógico que a colaboração interna é muito importante. Eu tenho uma patente, por exemplo, com colegas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem duas universidades, uma federal e uma estadual, regimentos distintos, e isso tem avançado muito, mas às vezes torna moroso o processo e o procedimento. Que é diferente de você ter uma patente envolvendo a professora Vanderlan do Instituto de Química de Araraquara e a professora Maria José ou a professora Graminha, lá na Faculdade de Farmácia, que nós estamos todos na mesma instituição. Então isso tem uma vantagem enorme quando se fala de proteção intelectual e de você fazer depois licenciamento. Vamos supor que nós tenhamos uma grande tecnologia para licenciar. Ela é muito mais simples de ser licenciada para uma empresa quando envolve só 2 instituições do que quando envolve muitas instituições. Então esse é um dado. E um outro lado que eu falo também, que eu acho do ponto de vista agora acadêmico, de pesquisa básica, fundamental, é importante que a Unesp tenha um olhar para si próprio e que os grandes grupos estejam atentos a promoverem o desenvolvimento dos grupos emergentes. Isso é muito importante, fazer com que exista maior e maior interação interna dentro da universidade. Para isso, precisamos de uma boa comunicação. A avaliação é essencial para que instituições se preocupem com o mérito acadêmico e o mérito científico e com a qualidade de ensino, seja da graduação, seja da pós-graduação. Por que a qualidade? Porque se você tem um curso de qualidade, você certamente formará bons profissionais. Então a marca, e hoje em dia a marca é uma coisa valiosa. Então você associa a qualidade e a excelência a algumas marcas. Então se a Unesp está associada à marca de uma graduação e de uma pós-graduação de excelência, é óbvio e notório que tem que ter avaliação e que foi avaliada dentro de um conjunto e de um contexto, né? A CAPES fez isso muito bem e a CAPES teve um desenvolvimento fantástico no desenvolvimento da pós-graduação no Brasil. Obviamente que quando você avalia, os critérios têm que ser revistos a cada momento, para que possam ser aperfeiçoados e toda avaliação possa ser menos incorrente em risco. É muito difícil avaliar, é um critério complicado, né? A seguir, vamos entender como a crise pode afetar o desenvolvimento de pesquisas. Unesp Ciência volta já. A matéria de capa da revista Unesp Ciência desse mês fala sobre patentes e inovação. O texto escrito por Vanderlan Bolzani e Fabiola Spiandorello fala sobre os 40 anos da Unesp e os desafios para se desenvolver pesquisa e tecnologia no Brasil.
Agora, vamos entender como a crise pode afetar o desenvolvimento de pesquisas e como as universidades lidam com essas questões. Sem verba para ciência e tecnologia, o Brasil não tem futuro. E aí nós, em vez de estarmos indo para frente, nós vamos caminhando para trás, que é o que está acontecendo agora. Não tem verba. E quando você tem um país em crise, mesmo em São Paulo, nós somos afetados. Porque mesmo que tenha um valor que foi dado por lei, nós estamos sofrendo, porque a economia vai descendo, a arrecadação do Estado diminui, o investimento diminui. Mais importante que eu citei no último artigo que eu escrevi é que a política de Estado para a ciência, tecnologia e inovação é fundamental. Que ela não fique à mercê de governo A ou governo B. Por isso que São Paulo se distanciou e se diferenciou e hoje pode se orgulhar de ser um padrão internacional com a FAPESP. Porque é um programa do Estado, não é o programa do governo. Entre governo que entrar, é um programa do Estado que tantos por cento do Estado é dedicado à ciência, tecnologia e inovação. Em 2010, a agência Unesp de Inovação criou o Serviço Integrado de Respostas Técnicas, mas ele foi extinto em 2015. O Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas foi criado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, utilizando várias universidades que concorreram, e a Unesp é uma delas, onde você treina estudantes que são bolsistas, que ganham uma bolsa via CNPq, para atender a pequenos empresários a tirar dúvidas de inovações sem grandes, como eu diria, sem inovação radical, sabe? De pequenos negócios. Para encerrar, a revista Unesp Ciência destaca que o CRUESP, Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas, organizou em novembro de 2015 uma reunião entre as 3 universidades estaduais, Unesp, Unicamp e USP, para tratar das agências de inovação no Estado e dos impactos para o sistema inovativo da maior economia nacional a curto, médio e longo prazo. Para verificar o que é que se poderia, dentro desse universo das 3 universidades, as irmãs, dentro do Estado de São Paulo, para que pudessem trocar experiência no sentido de aprimorar, de melhorar, de verificar. Por exemplo, a Inova é hoje uma grande agência de inovação. Então eu fiquei muito interessada, nós discuti bastante isso na FAPESP, e espero que a próxima gestão, que agora nós estamos em mudança de gestão, que ela continue essa discussão e que nós possamos no futuro estar integrado dentro desse conjunto, que vai ser muito importante. Que é uma área enorme e ali tem uma área privada, e imagina-se que ali vai ser um centro tecnológico e um centro cultural envolvendo as 3 universidades. Vanderlan Bolzani diz que a Unesp quarentona se integra ao mundo acadêmico que vive uma segunda revolução. Ensino e pesquisa combinam-se agora com forte atuação de transferência de conhecimento para a sociedade. A universidade hoje é transformar, quanto mais conhecimento puder ser absorvido por algum setor, que traga benefício econômico e social, mais essa universidade está cumprindo com o seu papel. O Unesp Ciência desse mês fica por aqui. Todas as matérias podem ser lidas na íntegra no site www.unespciencia.com.br. Até a próxima!